Mais uma quinta-feira, e esta semana não é à quinta-feira, é à sexta-feira, conforme já perceberam, quinta-feira foi feriado. Temos mais um Carlos Rosa Convida. Esta semana, como habitualmente, um convidado muito especial. Tenho o prazer de ter comigo o Padre Vítor Melícias, eventualmente um dos portugueses mais conhecidos e reconhecidos, e um dos torrienses com maior notoriedade, que faz o favor de estar comigo e, sobretudo, de estar connosco. Padre Vítor Melícias, obrigado por ter aceito este meu convite e estar connosco aqui neste programa RTVO na Revista Festa. Obrigado, digo eu, por me ter convidado. É uma alegria, é uma honra, até proporciona que, conversando consigo, esteja a conversar com os meus conterrâneos e com as pessoas da nossa terra que seguem estas coisas. É, de facto, uma satisfação e sei muito bem do seu trabalho em comunicação social, com o qual me alegro, aprecio e aplaudo. E estou à sua disposição para conversar sobre aquilo que achar melhor e que seja útil para as nossas gentes. Eu é que agradeço, nós agradecemos, quem faz o favor de nos ver agradece com certeza, aliás, porque o Sr. Padre Vítor Melícias é uma figura consensual, é uma figura que toda a gente gosta, não só aqui na nossa região, mas no país, e uma figura reconhecida também internacionalmente. Eu sei que ainda agora acabou de chegar de Inglaterra, se não estou em erro. Sr. Padre Vítor Melícias é torriense, nasceu em Inglaterra. Em relação àquilo que estava a referir, eu não sei se sou uma pessoa de quem toda a gente gosta. Agora, que uma pessoa que gosta de toda a gente, de facto sou. Eu sou uma pessoa, por natureza, jovial, aberto, pluralista, dou-me com toda a gente, respeito todas as diferenças de etnias, de culturas, de religiões, de posição social, o rico e o pobre, o pequenino, o doente e o são. Eu tenho por toda a gente um grande carinho, uma grande ternura. E sinto-me bem com todos. E por isso diz, gosto de todos assim. Não sei se gostam, se não, e nem tem que gostar. Agora que eu gosto de toda a gente, diz, evidentemente gosto. Sou torriense, diz. Bem, sou torriense do Amial, que isto é, das aldeias, gente defende. É todos verbos diferentes. Nossos galões, não é? Não, sou do Amial, ainda frente do Ramalhal, mas sinto-me muito torriense. Infelizmente, ou felizmente, pelo menos para vocês, não tiveram mentorado durante tanto tempo, eu fiz a escola primária no Amial, e no Ramalhal, aliás, e aos 11 anos fui para um seminário. Fui para um seminário em Braga, em Montariol. Sr. Padre Melícias, e para Braga, porquê? Não havia já o seminário que na firma? Havia, mas eu tinha um tio que era franciscano. Foi, aliás, uma figura muito ilustre da vida portuguesa. Já agora como se chamava? Fernando Félix Lopes, que era irmão do meu pai, também era ali do Amial, e ele foi ministro provincial da Ordem Franciscana, como eu, aliás, depois também vim a ser, durante vários anos. E ele era membro efetivo e depois honorário da Academia Portuguesa de História, que lhe publicou em 3 volumes, a própria Academia, toda a sua obra escrita. É, de facto, um grande historiador português, uma figura ilustre, que tem nome de rua na nossa terra do Amial e merece uma boa memória. Ora bem, quando eu era miúdo, ainda andava na escola, já sentia, até talvez por influência da admiração que tinha pelo nosso pároco, que se chamava Padre Joaquim Rebelo. Era muito amigo dos pobres, brincava muito com as crianças. Eu tinha para ele uma grande atração. Comecei a sugerir lá em casa que gostava de ser padre. E então o meu pai falou ao meu tio. Meu tio fez uma certa resistência e tal, mas depois acabou por dizer, bom, então vamos lá, tratou disso, arranjou-me, até inclusivamente uma pessoa que fez uma espécie de uma bolsa, porque os meus pais eram pobres, nós éramos uma família pobre. Meus pais tiveram 9 filhos, não estávamos todos ao mesmo tempo, 2 ou 3 deles nasceram depois de eu já estar no seminário, mas sem esses apoios, que era uma prática muito útil naquele tempo, ainda hoje muito comum e muito útil, porque a população pobre das aldeias não tinha possibilidade de mandar os filhos estudar, nem nos liceus, nem nas escolas, e inclusive nos seminários, que fizeram muito em Portugal, na história de Portugal, a substituição taparam aquela vaga que havia de possibilidade de pessoas estudarem, levando-os para o seminário. Um dos maiores... Aliás, Sr. Padre, nessa altura, a Igreja Católica foi um dos principais pilares da educação. Foi, eu diria mesmo, no país. Sem dúvida nenhuma, e um dos maiores serviços que a Igreja Portuguesa fez a Portugal, além da atividade missionária, da implantação, digamos assim, da nossa cultura, da nossa fé, no chamado hoje mundo da CPLP, não é? No mundo lusófono, a Igreja prestou sobretudo este serviço. Foi
preparou muita gente para a vida civil, para a vida da nação, através do estudo nos seminários. A começar por Salazar naquele tempo e tantos outros, não é? Muitas pessoas que tiveram maior influência na vida social e política e económica do nosso país aprenderam exatamente nos seminários, que eram excelentes escolas. Eu mesmo tive essa experiência, depois conheço também por experiência de vida, eram escolas, eram e são ainda, escolas de grande disciplina, de grande rigor, onde as pessoas aprendiam a estudar, aprendiam a ter gosto de estudar, aprendiam a ter gosto de saber. E, portanto, este grande serviço que foi prestado, já naquela altura eu acabei por beneficiar dele, porque, como disse, saí daqui com 11 anos, fui para o seminário em Braga porque era a escola inicial dos padres franciscanos, meu tio era franciscano, eu quis ser franciscano e foi a melhor coisa que eu fiz, porque tenho muitíssimo gosto e felicidade em ser franciscano. Até porque logo desde o princípio em Montreal, onde fui com 11 anos, além dos estudos normais que se faziam, havia uma enorme influência da história de São Francisco de Assis, que é um homem genial, é uma figura que marca toda a história e que já a nós, desde meninos, nos atraía imenso, por seu sentido, era um homem da poesia, um homem da disponibilidade, um homem da alegria, um homem amigo dos pobres. E os pobres franciscanos, nessa altura, a nós, os miúdos, que éramos miúdos, não é? Já nos falavam muito deste sentido da fraternidade universal, que São Francisco pregava, a fraternidade de todos os seres. Não é só os seres humanos, são todos irmãos uns dos outros. Todo o ser humano é irmão de todas as coisas, do sol e da lua, das estrelas, dos bichinhos que andam pelo campo, das ervas. Isto é uma coisa absolutamente encantadora, muito mais para mim desta altura. É daí que São Francisco de Assis também está ligado à ecologia, ao padroeiro, sim, uma dessas áreas. Não? O Papa João Paulo II proclamou mesmo como padroeiro da ecologia, ou dos movimentos ecologistas. Na moda hoje em dia. Já antes disso, no virar do milénio, aliás, houve um grande inquérito nos Estados Unidos sobre quem era o homem do milénio anterior, que se sabe naquela altura. E se no primeiro milénio, e sempre, foi Jesus Cristo, neste escolheram São Francisco de Assis como homem do milénio. Isso que significa quanto ele marcava a cultura e a presença da história na diversidade de culturas do mundo. E a seguir, o Papa João Paulo II proclama o padroeiro da ecologia. Porquê? Exatamente por este sentido de que ele era um homem que tinha uma visão de que tudo é irmão e tudo deve ser tratado com o carinho de irmão. Nós hoje falamos muito da ecologia, que é um termo, aliás, bastante moderno, nasceu nos finais do século XIX na Alemanha. A ecologia, que significa, até no seu étimo, na sua origem como palavra, eco, vem de oikos, quer dizer a casa. Nomia é o governo. E, portanto, a economia é o saber utilizar a casa comum de todos os seres, quer dos seres humanos, quer de todos os outros, e fazer uma gestão, digamos, uma vivência desta coexistência de todos na mesma casa, de maneira a haver harmonia, a haver paz, a haver felicidade, todos poderem realizar. Ora bem, nós hoje, infelizmente, a ecologia que muitas vezes defendemos é uma ecologia do medo, uma ecologia do interesse. O ser humano julga-se, muitas vezes, não é o nosso caso, julga-se dono de tudo. Todas as coisas foram feitas para o homem. Os animais é para o homem. Não. O homem, juntamente com as outras criaturas, e depois de muitas delas, porque já para existir o homem, tantas, não é? E se quem sabe se um dia, quando o homem deixar de existir, se não continuarão outras criaturas, é tudo ligado por um elo de fraternidade. São todos irmãos. E precisam todos uns dos outros. Exatamente. Há uma interdependência, há uma inter-relação, e eu diria há uma interfraternidade, uma interafetividade. Ora bem, enquanto esta nossa ecologia de hoje é de interesse, isto é, os homens pretendem preservar a natureza, porque senão daqui a uma geração ou duas não tem. É o egoísmo do ser humano, ainda falam da solidariedade, mas não é solidariedade com as outras criaturas, é solidariedade com a geração humana que vem a seguir. Isto é uma visão absolutamente restritiva. A ecologia é um mal menor, não é? Não, este é o menor, mas a visão de São Francisco de Assis é completamente diferente. Portanto, esta ecologia do interesse humano defende as coisas para não lhe faltarem. Aliás, uma vez houve um congresso internacional de ecologia na Suécia e utilizaram uma expressão curiosa, mas que salienta muito esta visão que estamos a falar agora. Ele diz: o homem é como um ser que vai numa nave espacial e
descuidadamente vai lançando pelas vigias, pelas janelas, os recursos que lá tem. Chega ao fim da viagem, não tem recursos. Isto diz um pouco o que é a ecologia do interesse. A de São Francisco é uma ecologia da fraternidade, uma ecologia do amor. Todos temos a obrigação de tratar não só os outros seres humanos, mas todas as coisas com amor, porque são nossos irmãos. Ora bem, esta ecologia que o Papa João Paulo II acabou por consagrar é aquela ecologia que cada vez mais falta faz. E por isso, um outro homem, Francisco, ao São Francisco de Assis e o Francisco de Roma, o Papa Francisco, aqui há uns anos, a sua encíclica chamada Laudato Si, palavras de um cântico escrito por São Francisco de Assis, louvado sejas, meu Senhor, por todas as criaturas, pelo sol nosso irmão, por aí adiante, chamado Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol, o Papa Francisco, utilizando essas palavras que são mesmo de São Francisco, são o início desse cântico, mandou ao mundo uma encíclica de grande pensamento moderno sobre a necessidade de nós preservarmos toda a natureza e toda a casa comum. Ele não utiliza outra expressão, utiliza esta que é muito franciscana também. Casa comum. Aliás, tudo o que existe é a casa de todos e é de todos. E como tal, cada um deve ser respeitado como o ser humano dono daquilo, que vive naquilo que é a casa de nós todos. E, portanto, esta mensagem da Laudato Si, que se torna cada vez mais urgente, vem exatamente de São Francisco, e o Papa Francisco não se esquece de, no texto, salientar mesmo a origem franciscana do seu pensamento, que, embora ele seja jesuíta, é um homem profundamente franciscano nas suas reações, no seu pensamento, no seu entendimento de Deus e do mundo. Era exatamente isso que eu ia questionar o Padre Vítor Melícias. O Papa Francisco tem uma linha de pensamento, uma linha de atuação, sobretudo, muito parecida com os ideais de São Francisco, ou seja, o desprendimento das coisas. Dentro da própria Igreja, ele fez uma luta entre comuns muito grande contra os bens materiais Aliás, quando ele foi eleito, até depois como ele narra por certa sugestão do cardeal Cláudio Gomes, que é franciscano também, aliás, estudou comigo em Roma, fomos colegas de carteira, digamos assim, o cardeal, quando o Papa foi eleito, estava naquele momento de aceitar ou não aceitar, o cardeal diz, não te esqueças dos pobres. E ele diz, isso foi sempre a minha preocupação. E naquele momento senti que São Francisco podia ser exatamente o meu nome. Escolheu o nome de Francisco exatamente por causa disso, como você estava a dizer. Um homem amigo do pobre que transformou a própria presença da Igreja, o modo de ser da Igreja, na sociedade daquele tempo. Como já tinha feito logo no princípio do cristianismo. São Pedro e São Paulo, naquilo que é chamado o Concílio de Jerusalém, a primeira grande assembleia de cristãos daquele tempo, em que eles tiveram que ter a coragem para que a mensagem de Cristo prevalecesse, tiveram que ter a coragem de recusar, renunciar padrões civilizacionais, não era só contra civilizacionais, porque se pretendia impor ou viver o cristianismo só como judaísmo, segundo a lei de Moisés, a lei judaica. E São Paulo diz, não, isto não é só para os israelitas, eu sou israelita, eu sou judeu, sou filho de Abraão, até ele era fariseu, aliás, da prática e diz, mas isto é para todos, para toda a humanidade, isto é para os gentios. Por isso ele é chamado também o apóstolo dos gentios, ou seja, dos pagãos, daqueles que não eram de Israel. E por isso, a essa gente nós vamos exigir só o mínimo dos mínimos da lei. O resto devem, cada um de acordo com a sua cultura, ser atraídos a reconhecer que Jesus Cristo é uma grande mensagem, é uma grande presença na história e é vivo. E aliás, e deixou de existir. Daí uma frase, eu eventualmente vou cometer aqui alguma gafe pelo meio, mas uma frase atribuída ao Papa Francisco, onde eles, referindo-se às próprias pessoas e aos fiéis da Igreja Católica, e não só, ele diz que é mais importante praticar o bem do que ir todos os fins de semana à missa. Ele não disse isto bem assim, mas o fundo foi isto, não foi? Exatamente, e como eu estava a dizer, assim como São Pedro e São Paulo fizeram essa enorme, tiveram a coragem de fazer uma transformação radical, também São Francisco fez. Porque na sociedade em que São Francisco nasceu, em Assis, na Perugia italiana, e aos anos de 1180, por aí assim, quando São Francisco surgiu na sua vocação, ele era um mercador, gente rica, gente abastada,
renunciou a todos os seus bens para ir tratar dos leprosos e depois para viver como um pobre, em que ele dizia aos irmãos: nós somos irmãos de tudo, vamos pregar a paz, vamos ter com o trabalhador que está no campo, olha, vestiu-se até como o trabalhador do campo, com um saco, uma corda à cinta, vamos dizer paz e bem, vamos viver com eles. E com isto ele fez depois uma grande revolução, que foi denunciar o poder, denunciar aqueles que governavam e os ricos que exploravam o pobre, para pregar a grande fraternidade. E isso acabou por traduzir-se numa efetiva transformação da sociedade. E o Papa Francisco, neste momento, que você estava a propor uma bela frase dele, está exatamente com a mesma coragem e até com a sua quase aparente simplicidade, com um verdadeiro espírito franciscano, com muita determinação, a enfrentar inclusivamente as resistências e oposições que lhe fazem, a ser isto mesmo, um transformador da sociedade e da mentalidade atual. Ele, por um lado, está a repescar o Concílio Vaticano II, foi uma grande assembleia a partir dos anos 1962, em que a Igreja transformou o seu modelo de presença, em vez de ser uma Igreja de poder, uma Igreja de capacidade, de organizar, de opulência, de hierarquia, de dogma, um só dogma para todos, uma só maneira de fazer o culto, uma só língua, o latim, para rezar o culto. O Concílio Vaticano II diz: não, nós não somos propriamente uma Igreja que nasce de cima para baixo, mas é uma Igreja que é constituída pela base. E depois todas as igrejas de base unem-se numa grande comunhão universal, à qual preside o Papa. Mas esta mudança fez com que até nas práticas, na liturgia, o altar deixou de ser o para onde todos se viravam, o sacerdote deixou de ser aquele que celebrava para os outros, e os outros vinham assistir. Entende-se não que a própria Eucaristia, a mesa, digamos assim, da vida da fé, é celebrada por todos. As pessoas dizem: vou assistir à missa. Não vão nada, vão celebrar a missa. Nem sequer vão só participar, vão celebrar com aquele que preside, que é exatamente o ministro da Graça. Por isso nós até na liturgia, na linguagem teológica, que vem exatamente do Concílio Vaticano II, diz que todos os fiéis são iguais, quer sejam ministros, clérigos ou não sejam, são todos irmãos e todos iguais em direitos e em deveres, porque pelo batismo todos são sacerdotes do batismo, sacerdotes, profetas e servidores do reino. Simplesmente desses sacerdotes comum, que é de todos, alguns são tirados para fazer sacerdócio de serviço, sacerdócio ministerial, são ministros do serviço, mas na sua base são todos. E quando se realiza, digamos, algum ato de sagrado, chama-se sacramento, quer dizer, o sagrado, sacro é o sagrado, mento, em movimento, quando o sagrado se torna presente na vida dos homens, são eles todos, em Jesus Cristo, que o realizam, e não apenas alguns. Ora bem, o Papa Francisco hoje está a retomar esta força, que foi um bocado esquecida, para não dizer posta um bocadinho à margem, com o Papa João Paulo II e esse tempo. O Papa João XXIII foi que lançou o concílio. Depois o Papa Paulo VI deram muita força a esta ideia de é preciso outro modelo de igreja, deixar o modelo de hierarquia para o modelo de comunhão. E o Papa João Paulo II voltou a restaurar um bocado a ideia da autoridade e de prática religiosa. Por isso há hoje ainda muito clero, alguns até bispos, que são excessivamente conservadores e quase tentam voltar à doutrina antiga, ao chamado Concílio de Trento, quer na disciplina, quer na maneira como pregam, quer na maneira como entendem a própria religião e a própria Igreja. O Papa Francisco, discretamente, mas com persistência, está a fazer exatamente isso que você disse. Ele diz: é preciso ser boa pessoa, não é preciso bater muito no peito e no gato das olhos e batizar assim. É preciso, antes de mais, que sejamos todos bons uns para os outros, que cuidemos uns dos outros. Daí a palavra dele muito bonita: cuidar. Como São Francisco dizia, cuidar dos nossos filhos. E o Papa diz: cuidar da casa comum. E de tal maneira ele tem esta visão extraordinária de qual deve ser o posicionamento atual dos fiéis, dos crentes, de quem tem alguma religião. A casa é de todos e por todos deve ser cuidada. Vamos cuidar da casa comum. E por isso, ele com uma felicidade extraordinária. Às vezes as pessoas nem notam isto, e foi um acontecimento fantástico.
ele proclamou mais uma obra de misericórdia. Desde o Evangelho havia, e na prática, as 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Aliás, representados até heraldicamente, quer dizer, em figura, 7 espirituais é uma estrela de 7 pontas, 7 corporais, uma rosa de 7 pétalas, como a rosa da Santa Isabel, do seu milagre de transformar o pão em rosas. Isso é um simbolismo, digamos, uma lenda construída com intenção pedagógica. Assim, o Papa diz cuidar de todas as coisas. E 15ª obra de misericórdia é cuidar da casa comum. Por falar em cuidar da casa comum, e até porque isso nos últimos tempos, não, sempre foi assim, mas fala-se muito de que os sacerdotes, os padres, são pessoas ricas, são pessoas que ganham muito dinheiro. Eu posso especificar, por exemplo, cria-se a ideia, por exemplo, que o padre Vítor Melícias, com esta vida que teve, em que passou, já foi um pouco de tudo na vida e vai ser muito mais, mas desde administrador de um banco até líder dos bombeiros, até pronto, todas essas coisas quando passou, e ainda vamos falar e conversar um pouquinho com aliás, deve ter ganho muito dinheiro, que fica uma pessoa riquíssima em termos de bens. Essa ideia andou por aí. Não, normalmente hoje nós temos um tipo de comunicação social, designadamente das redes sociais, procuram coisas, muitas vezes que não são assim, e é o caso, para fazer grandes alaridos. Nós hoje basta-nos pegar alguns jornais portugueses, abrir a primeira página, aquilo é normalmente para promover a inveja, a mesquinice, a vingança, e quando a missão, muito a vossa inveja missão, muito inveja, promover isso quase, assim, o menino, que o Vitor Gonçalves tem 27 mil de pensão, e depois também dizer o padre Vítor Melícias deve ser um homem muito rico, muito... Já passou por isto. Quando é exatamente o contrário. Eu, se quisesse ser rico, tinha tido possibilidades, pelas minhas condições de cultura. Eu tenho 2 licenciaturas em Direito, eu ensinei Direito nas universidades, eu, enfim, falo 6 línguas, tenho toda a possibilidade de ser efetivamente uma pessoa rica. Mas não sou por opção. Há muitos anos, desde pequenino, mas sobretudo depois da profissão solene, eu sou como qualquer frade franciscano, uma pessoa que vive sem próprio, não tem propriedade, não tem nada, pode usar os bens, na medida em que seja autorizado pelos seus superiores, pode usar, tem direito de uso, digamos assim, mas não tem direito de propriedade. Aliás, tudo aquilo que vai ganhar vai para a comunidade. É óbvio, absolutamente, é automático. No meu caso, por exemplo, aqui, eu tenho, efetivamente, uma pensão, ou melhor, tenho 3 pensões. Tenho uma pensão de associado no Monte Pio, me fiz associado, me pediram para ser, e tal. Tenho uma pensão estatutária no Monte Pio e tenho a pensão normal da Segurança Social, que é uma pensão de 1.600 euros, é o que eu tenho, e se fosse só para mim, chegava, mas sobra, porque eu não preciso disso. O meu, automaticamente vai para o convento de que eu sou membro, praticamente aquilo tudo que recebo. Não é muito, são 3.000 euros. Eu estou a ver tudo somado, daquilo que eu chamo 7.000, tudo o que entra deve ser à volta de 4.000. 3.000 vão lá para o convento e cerca de 1.000, com a autorização dos meus superiores, ficam, como sendo deles, para eu gerir a minha vida, pôr o gasóleo no carro. O carro não é meu, o carro é da ordem, a roupa não é minha, a roupa é da ordem, mas para aquelas coisas é uma prática, dizer assim, em vez de vir aqui todos os dias, onde é que há 10 questões para o bilhete de elétrico, não, tu tens aqui, está à tua disposição, vais fazer isto, está numa conta que não é minha. Está numa conta da ordem franciscana, a única conta que eu ponho o nome e para onde passa esse dinheiro é da ordem, não é minha. Por isso, dois assinantes titulares sou eu e o icónomo da província, Frei Flantal, aquele que é da ordem. Da ordem. Portanto, a conta é da ordem. É um mito. É um mito, mas é um mito mal intencionado, ainda por cima, para escandalizar. Mas é bom que se fale disto. É bom que se sabe. Os meus sobrinhos sabem, a gente sabe. Que se eu morrer agora, ninguém herda nada, porque eu não tenho nada, mas é que não tenho absolutamente nada. Nem um carro, nem um pneu, não tenho nada, uma casa, nem uma terra, não tenho absolutamente nada. Aliás, quando eu até herdei dos meus próprios pais, os coxinhos, coisas da Rita, que lá tinham uma casa, eu nem entrei sequer, foi os meus sobrinhos e os meus irmãos, já que repartiram aquele dinheiro, nem sequer um tostão, nem queria nada, também era pouco, mas se fosse o que fosse. Ora bem,
não tenho, nem terei, nem quero ter absolutamente nada de meu. E mesmo aquilo que recebo, fruto do meu trabalho, eu não tenho uma pensão diferente dos... Aqueles que fizeram a mesma coisa que eu, têm exatamente a mesma pensão. Tiveram de descontar para isso, nem que eles fez favor nenhum. Claro. Descontaram, eram obrigados a descontar, e o Estado é obrigado a atribuir o correspondente. Mas é igual a todos. Ora, evidentemente pela minha vontade de trabalhar, a maior parte das tarefas que fiz foi voluntários, sem qualquer remuneração, e portanto sem criar pensão. É o caso, por exemplo, da União das Misericórdias e da Liga dos Bombeiros Portugueses. A Liga dos Bombeiros foi a primeira, não foi? A primeira grande causa em que o Padre Vítor se viu ligado. Na Liga dos Bombeiros, nas Misericórdias, nunca recebi um tostão, pelo contrário. Nunca recebi, nem quis receber. Noutras, quando eu fui presidente da Caixa de Trabalhadores Migrantes, era correspondente da Diretora-Geral e tinha um salário normal, descontava como os outros, e depois tinha a mesma... Esse já foi... Já foi depois do 25 de Abril. Depois fui presidente do Serviço Total de Bombeiro. Também era uma coisa do Estado, também era rural. Depois fui comissário para Timor. Também tinha uma... Ora bem, comissário para Timor. Mas só terminar a frase e o pensamento. Todas essas coisas juntas parece muito, mas é quase nada. E desse quase nada, o Estado leva quase 50%, não é? Suponhamos que eram os tais 7 mil e não sei o que eles dizem. Seria 3 mil, 4 mil, não é? Desses 4 mil, só 3 mil vão direitinhos para o Estado. Fica para a despesa do dia assim. Mas mesmo essa não é minha, porque se sobrar algum, então vai lá para o saco comum. Não vai para os meus parentes, nem para ninguém. Não. Ora bem, isto resultou de um trabalho que foi feito com legitimidade e em condições absolutamente normais de qualquer coisa. Agora, eu julgo que era injusto eu dizer assim, trabalhei, descontei, o Estado tem a obrigação de pagar tanto. Mas eu não quero, renuncio a favor do Estado que vai gastar mal, em vez de receber eu para dar aos pobres, que necessitam. Que é esse o papel da ordem dos franciscanos. E quando você começou a sua frase, disse, a ideia dos padres são gente rica. Não, eu digo deveria haver a ideia de que em toda a história são homens, e até as irmãs, freios, gente generosa, por disponibilidade, não vive pelo dinheiro, não vive para o dinheiro. Pode haver às vezes alguma exceção de algum que nessa altura não é um bom ministro. Os padres são pessoas, são homens. Exatamente, ser homens para viver com dignidade, exercer com dignidade a sua função e estar ao serviço de todos e não ao serviço do dinheiro, que é o que a gente aprendeu no Evangelho. Eu, seguramente, não estou ao serviço do dinheiro, não quero para nada, não preciso dele para nada. Foi isso que o seduziu, se eu posso dizer assim, nos franciscanos? Foi, mas... Porque já entrou nos franciscanos após se ter licenciado em Direito e em Direito Canónico. Não, eu licenciei, depois já está nos franciscanos. Já está nos franciscanos. Porque eu fiz todo o curso normal. Sim, na Católica. Superior, nesse tempo ainda não havia a Católica. Eu depois vinha colaborar na fundação da Católica, já na altura, como jovem clérigo. Mas estudei nos seminários e depois no Instituto Superior de Teologia, onde também depois dei aulas como professor. E ordenei-me em Lisboa em 62, tinha 24 anos. Nesse mesmo ano fui para Roma estudar Direito Canónico. Foi na altura quando começou... E foi onde o seu padre teve a melhor nota do curso. Ou estou errado? Tive sempre, até hoje não é possível haver outra, porque eu tive sempre a máxima em todos os... É um orgulho? Não penso nisso, mas sei que lá, de vez em quando, dizem, tu é que és o famoso Lopes e tal. De facto, foi um curso que correu muito bem, era mais novo, mais cabeça e mais tempo para as coisas. E então fiz Direito Canónico, vim para Roma, vim para Lisboa, onde me inscrevi, matriculei em Direito Civil, Direito do Estado. Mas como voluntário, porque já estava a exercer, já estava a exercer o Ministério de Padre, a ensinar e tal. E ali, portanto, em termos mais limitados, fiz o curso. Não tive as mesmas notas que tinha tido em Roma, mas tive notas compensadoras. Faço parte daqueles grupos, Marcelo Rebelo de Sousa e dessa gente toda, Luís Beleza, toda gente do meu tempo, de curso de estudo. E com esse curso e com o curso que tinha, vim ensinar depois filosofia do direito na Católica, direito canónico e outras áreas jurídicas. Mas, independentemente daquilo que foi o ensino, ensinei também ética empresarial no Instituto de Línguas, como é que se chama aqui isso? De Línguas e... Isla, será? Não era o Isla, era o outro. Novas Profissões, Instituto de Novas Profissões. E ensinei lá ética empresarial, como disse. Ensinei várias coisas, ensinei em Évora. Bom, fiz a minha vida a ensinar. Mas nunca deixei a minha vida de padre franciscano.
nas celebrações religiosas, nas pregações, nessas coisas, embora precisando de mais tempo para as outras atividades. Eu fui, como disse, presidente do Montepio. Era isso que eu ia perguntar. Fui provedor da Santa de Casa. Lisboa. Fui praticamente... Como é que um padre franciscano, perdoa a minha curiosidade, um padre franciscano, licenciado em Direito Católico, vai parar ao Montepio e se torna administrador do Montepio? É muito simples. Eu iniciei a minha atividade, depois de vir de Roma, logo enquanto estudante, a minha atividade iniciada pelos imigrantes. Era um grande drama do nosso país, nos anos 60, a enorme hemorragia de gente que ia para a França, para o Luxemburgo, para a Bélgica, trabalhar em condições extremamente difíceis. E eu, jovem padre, vinha exatamente com aquele entusiasmo de servir, comecei a dedicar-me aos imigrantes. E fundei logo, aliás, com um grande senhor que já faleceu, Valentim Moraes, o jornal O Imigrante, que hoje ainda existe com outro nome, é o Mundo Português, para defender exatamente os direitos dos imigrantes. Aliás, não esquece que logo o primeiro editorial do número 1, o primeiro editorial do jornal, foi escrito por mim com o título Agir Servindo. Era a nossa vontade. Era fazer uma coisa que estivesse ao serviço, não era para ganhar dinheiro nem para nada, muito pelo contrário. E quando veio o 25 de Abril, era o que eu fazia, no fundo, era trabalhar mais para os imigrantes, além da minha vida de professor e de padre franciscano. Nessa altura, quando veio o 25 de Abril, foi preciso substituir algumas pessoas na função pública. E então vieram buscar-me, vieram convidar-me para eu ser presidente da Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes, que era a segurança social dos trabalhadores imigrados em todo o mundo. Eu aceitei como serviço também, não é? Não era porque se ganhava, que não se ganhava muito. Mas nunca isso me interessou na vida, nunca perguntei sequer. Olha, quando fui para o Ucrânia, quanto é que se ganha? Nunca perguntei isso. É o menos importante. Aliás, várias coisas, mas variadíssimas, isso normalmente consta nas atas, que eu aceitei fazer, até cheguei a ser presidente da Assembleia Geral de um banco privado, antes de falar do Montepio, e a primeira coisa é assim, aceitei apenas com sentido de voluntariado e por solidariedade, não aceitarei qualquer remuneração nem qualquer outro tipo de benefício. Pus sempre essa condição em várias entidades que entrei. Nesta dos migrantes, estava eu trabalhando então, e o Montepio, que era uma associação mutualista, e é, na altura ouviram falar em mim, ou não sei o quê, e um dos senhores, que depois veio a ser administrador comigo, disse-lhe, nós lá no Montepio precisávamos ter alguém que ajudasse a restaurar aquilo como, não é como um banco, mas como uma associação, mutualidade, para você, para a frontal, é que dizem. Eu aceitei e fui logo para a administração. Passado um ano já era presidente. E depois, na verdade, ainda hoje sou presidente da Assembleia Geral e do Conselho Geral. Porquê? Muita força de influência, muito respeito. Tive exatamente sempre a preocupação de que aquilo fosse um banco de economia social, não um banco privado, capitalista, que tem a preocupação de largar muito dinheiro, mas ser um banco de economia social e que, inclusive, todo e qualquer questão que resulte positivo, ou seja, chamemos lucro, que nós, tecnicamente não é a designação, todo lucro é para a associação mutualista, ou seja, para os associados e outras pessoas que fazem bem serem protegidos. Portanto, não é para haver o capitalismo, mas é o bolso, há ações, não há acionista, não há nada disso. Quais são as grandes ações? Nessa altura, desafiado, entrou e empenhei, de facto, a que aquilo fosse cada vez mais. E o Montepio começou a ressurgir como associação mutualista, aumentou imensamente o número de associados. Baixou o valor e aumentou números, não foi? Sim, aumentou, mas muitos números. 650 mil são hoje os associados do Montepio. Além disso, a partir do Montepio, ajudei a criar, se é que não fui eu que criei, com o apoio dos outros, a União das Mutualidades Portuguesas. Eu hoje sou associado de honra, essas coisas lá, nas mutualidades, portanto, eu tive nas misericórdias, nas mutualidades, nos bombeiros. E eu sou presidente honorário dessas coisas todas. Porquê? Porque exatamente as pessoas sentem que está aqui um que está para servir e que gosta com alegria de estar ao serviço. E é evidentemente aquilo que eu gosto dessas coisas. Eu não quero remuneração nenhuma, nem honra, nem glória, embora eu tenha dado uma camada com decorações, mas quero ter a alegria de sentir que os outros são ajudados, a alegria de servir. Toda a minha vida, eu já tenho contado esta história, um dia até contei isto em televisão. Eu era finalista do seminário, portanto ia-me ordenar padre, aos 24 anos,
E tive uma daquelas crises que toda a gente tem, de dizer, mas vale a pena, porque é que vou para Pádua, não estou a coisa qualquer. Porque quando eu ia para Montariola, em Braga, aos 11 anos, nós já na cultura já íamos vestidinhos de preto, com chapelinha, gravatinha preta e tal. Mas nessa altura todos os estudantes andavam fardados. Não, mas os seminaristas distinguiam-se, aquilo era, tinha quase à pata, não faltava o cabeção e que ainda era gravado. E então, no comboio, que ia em Braga, demorava quase um dia a chegar lá, ali na zona do entroncamento, houve um operário, um tramonte, que estava vestido com o fato de macaco, que começou assim, a gozar com a gente, assim, os padrecos, então, vocês que vivem para explorar o povo, dando um trabalho, querem a boa vida e tal. E ele fez muita impressão, que são os inúteis. E toda a vida pensei, só tem sentido se for para ser útil. E chegou a essa altura da crise da educação de 24 anos e fui ter com o padre, que me pôs a conversar, que era por acaso o ministro provincial da Ordem, e veio a ser bispo de Santarém, Dom Francisco Marco, e dizia, eu estou pronto, eu gosto de ser padre, mas não, será que é útil, não é mais útil que fazer outras coisas? Ele falou de tal maneira e com tanta força que até hoje a minha preocupação é ser útil. É ser útil, seja o que for. E então é por isso que calhar que é por isso que calhar que eu estou em todas. Até já tive. Olha, agora até estou na Assembleia Geral do nosso Torriense, não é? Estou sócio da Física, estou na Misericórdia, estou nos Bombeiros, estou em tudo, mas com muito gosto. Mas pelo meio, o Padre Melícias falou de mutualidades. Também foi provedor da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Quando sai do Monte Pio, assume a liderança da Santa Casa. É verdade. Foi diretamente. A Santa Casa também quiseram, lá as pessoas que tinham essas coisas. E tinha uma missão específica. Não, o provedor foi o provedor, mas havia uma missão específica Não, o que podia haver específico era o facto de eu ter as mutualidades. Não, as mutualidades e as misericórdias são diferentes. São duas diferentes. Então foi as misericórdias. Eu saí do Monte Pio, da administração, porque continuei nas sociais, saí do Monte Pio para a Misericórdia como provedor. Ao fim de 5 anos, saí da Misericórdia para a União das Misericórdias. Mas quando estava no Monte Pio, antes de ir para a Misericórdia, já tinha mexido muito com as mutualidades e já tinha sido presidente da União das Mutualidades. São duas coisas distintas. União das Misericórdias Portuguesas. É uma. União Europeia das Misericórdias e Confederação Internacional de Misericórdias, que eu fui presidente de todas essas três. E hoje sou presidente honorário de todas as três. Depois, outra é as mutualidades. Fui fundador ou cofundador das mutualidades, fui presidente das mutualidades, presidente da Assembleia Geral e hoje sou sócio associado honorário das mutualidades. Portanto, são várias áreas em que eu sempre trabalhei por serem áreas de voluntariado, áreas de solidariedade e áreas que envolvem muito a sociedade civil. Repito, praticamente tive todas, como já disse aqui, bombeiros, misericórdias, mutualidades, imigrantes, solidariedade social, praticamente tive tudo e gosto muito de ter estado e só tenho pena de já começar a ter uma idade que não permite estar em todas ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, ainda temos muitos anos para dar ainda continuo. Recorda-se com bons tempos, um parênteses que nós saltámos de lá um pouquinho, daqueles tempos de Timor, do sofrimento do povo de Timor, da independência de Timor, onde o seu padre foi comissário. Julgo que não há português nenhum que possa esquecer aquele momento absolutamente histórico e alto da nossa história, do povo que se une e sai à rua por solidariedade para com outro povo. Mas nós éramos tão pequeninos. Dois povos irmãos, dois povos com uma história comum que estavam separados pela situação política e também pela distância geográfica e reencontraram-se através do afeto. E Portugal, pequenino, como você diz, no meio do mundo absolutamente contrário a estas coisas, conseguiu mobilizar a sensibilidade política. É claro que houve alguns fatores que marcaram muito, como aquela mortandade no cemitério de Santa Cruz, lá em Timor. Isso, a comunicação social depois divulgou isso muito e marcou. E então homens como António Guterres, Jorge Sampaio e outros, que já estavam na altura do Primeiro-Ministro e o Presidente da República, influenciaram o próprio Bill Clinton e a política mundial voltou-se. E, portanto, obrigaram quase que a Indonésia a dialogar com o resto do mundo, com Portugal e com Timor. Foi todo um processo, eu na altura já era comissário, que se preparou para levar à independência. Foi uma festa enorme. Eu, aliás, deixei de ser comissário
no dia mesmo da independência, disse, não, agora já não é preciso, agora venham outros. E criei grandes amizades lá, o Sandro Jornal, Ramos Horta, Alcatir, toda aquela gente, e antes grandemente na igreja, o Dom Basílio Nascimento, o grande bispo, o nosso bispo Belo, também, que aliás prémio Nobel por o papel que desenvolveu em Timor. E toda a minha experiência de Timor ficou marcada sobretudo por isto. Porque sentia que nós estávamos mesmo a fazer um serviço, uma ajuda, um apoio a um povo e que o estávamos a fazer por solidariedade. O que mais me impressiona hoje, quando recordo meus tempos de comissário, foi a solidariedade extraordinária do povo português. É um povo efetivamente solidário. Infelizmente, muitas vezes... Deu-lhe muito prazer? Mas ia dizer, muitas vezes, infelizmente, as estruturas da sociedade, a mentalidade de individualismo, de egoísmo que se vai lançando, prejudica o sentido da solidariedade no dia a dia. Mas quando há alguma causa, os portugueses são fantásticos, são solidários logo. Seja os fogos de Pedrógão, seja a Cruz Vermelha Frita, seja Timor, que precisa ser entendido. Isso, o povo português é extraordinariamente solidário. É claro que às vezes tem dificuldades em organizar a solidariedade. Eu nunca me esqueço que, entre outras coisas que fiz, fui fundador, e sou hoje o sócio número 1, ou irmão número 1 da Misericórdia de Paris. Uma das ideias, quando eu estava lá nas Misericórdias, foi voltar a ressuscitar misericórdias nos países onde tínhamos estado, Moçambique, Angola, São Tomé, e criar novas onde haja, e há, comunidades portuguesas da diáspora. E assim, sou fundador da Misericórdia de Paris, da Misericórdia de Luxemburgo e por aí adiante. Nessa altura, foi da fundação da Misericórdia de Paris, reunir os imigrantes que havia, tal, associados, e então, no ato inaugural, convidámos o arcebispo de Paris, que era o cardeal, e ele não pôde vir, mas mandou o vigário-geral dele com a seguinte mensagem: o senhor cardeal está muito feliz, gosta muito dos portugueses, os portugueses são um povo extraordinário, aqui em Paris, os imigrantes fantásticos, são muito solidários, mas não sabem organizar a solidariedade. É bem, que me picou-me, eu fui logo ali uma das discussões. Se há povo que organiza a solidariedade da sua tradição histórica, são os portugueses. Temos as misericórdias, temos os bombeiros que são voluntários. Vocês aqui têm, nós somos bombeiros voluntários. Dei-lhe ali uma lição de solidariedade portuguesa, que até acho que exagerei um bocadinho, mas foi bom, porque é um dos sentimentos que nós, povos pequenos, povos com tradições culturais extraordinárias, o universalismo, a abertura a todas as gentes, capacidade de acolher toda a gente, devemos cultivar. Nós somos um povo que deve ter como primeira vocação a solidariedade. E desenvolver no mundo esta missão extraordinária, podemos ser a ponte entre os que são grandes, entre aqueles todos, servindo exatamente por ideais. Felizmente hoje temos homens como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres e outros, que foram... São amigos do padre amigos, desde sempre. Eu é que era o assistente do grupo que se constituiu lá. E são católicos também. Eu relembro, por exemplo, o nosso presidente, o presidente da ONU. Por exemplo, eu recordo-me lindamente que ele fez, o Marcelo também é, muito. Sim. Quando ele foi para a política, foi por opção de caráter religioso, foi por ideal de solidariedade e ideal de serviço. Estamos a falar do presidente da ONU, do António Guterres. Na altura era o Concílio Vaticano II, era aquilo que nós vivíamos e vibrávamos. Os cristãos implantados no mundo devem empenhar-se, envolver-se na política, no serviço, no tal. E é verdade, com esse mesmo ideal é que ele se meteu na política, e em boa hora, porque é realmente um homem de imenso valor, um homem de enorme capacidade, que põe o coração, o sentido de humanidade à frente de todas as coisas. E que as pessoas sentem que é boa pessoa, sobretudo. Não sei, se não se sentirem é tão cega. Aliás, eu, quando foi na altura da posse dele, eu fui lá, fui convidado, e ia no avião e um jornalista, colega seu, veio perguntar, e eu, daquelas coisas que me saiu, disse assim, ele é e pode ser o Papa Francisco da sociedade civil. Assim como o Papa Francisco é da comunidade religiosa, ele pode ser sociedade civil. E o facto é que encontro entre ambos uma enorme sintonia de generosidade, seguramente de pensamento, mas mais de tudo de generosidade e de capacidade de enfrentar as dificuldades. O Papa Francisco, para mim, é neste momento um modelo de homem que, sem se querer sobrepor ele, nem fazer vingar assim, tenta vingar com muita persistência,
com humildade, com insistência, de vez em quando, os grandes valores da Igreja hoje e ajudar a Igreja a transformar-se. A Igreja cristã e a Igreja católica, de uma maneira muito particular, têm necessidade absoluta de se transformar em grandes decisões, porque está anquilosada. A sua presença no meio do mundo é cada vez mais irrealista. Não quer dizer que não são todos os padres assim ou todos os bispos assim, mas a Igreja como um globo, incluindo em Portugal, é uma força que se afasta. Tem que atualizar. Nem são eles que se afastam, nem é o povo que se afasta da Igreja, é a Igreja que se afasta do povo com as suas exigências, com a sua falta de abertura, daquilo que eu chamei há bocado de universalismo. Jesus Cristo mandou pregar e pregou para todas as gentes, em todos os tempos, em todos os lugares, de acordo com todas as culturas. Nós não podemos criar e exigir que todos os portugueses pensem todos da mesma maneira, batam no peito todos da mesma maneira, façam estamos a brincar, ok? Temos é que assumir os valores de cada pessoa, o sentido da sua dignidade, da sua disponibilidade, para conjugar exatamente as diversidades numa unidade. Aliás, mas essa abertura é gradual, eventualmente não tão rápida como seria desejável, mas tem-se Sim, não, mesmo Portugal acabou por evoluir bastante, a seguir ao Vaticano II, embora hoje, em alguns sítios, há algum retrocesso, que é pena, porque o português não é um povo que retroceda, mas às vezes já tem acontecido retroceder. Mas o momento mesmo português e da própria Igreja Portuguesa, para mim é um momento sempre de esperança. Aliás, eu sou um homem otimista por natureza. Mesmo quando as coisas são mais complicadas possível, nunca perco os horizontes. Otimista e bem disposto. Isso vem de ser franciscano ou vem da própria pessoa, que é? Talvez ser franciscano também ajuda, não é? Mas eu não devo nada a ninguém que eu saiba. Ninguém me deve nada a mim que eu não, se devesse, estava absolvido. Não quero nada. Portanto, porque é que não andar bem disposto, não é? Tenho a consciência tranquila, estou disponível para servir, só preciso é que Deus Nosso Senhor me dê vida e saúde e mantenho muitos amigos. Sr. Padre, deixa-me fazer uma provocação, se é que posso. Quantas queira? Sempre bem disposto, mas no desporto, é um homem de desporto, é um homem de futebol, é um homem que gosta imenso do seu Sporting. Pois gosto. Consegue estar bem disposto do seu Sporting ultimamente? Não, o Sporting... Isto é uma provocação. Já estamos a sair da crise. Mas o Sporting da crise realmente ajudava a indispor bastante as pessoas. Não perdia boa disposição, nem o meu Sportingismo, mas deixei de ir aos jogos. Mas gosta muito do seu Sporting? Gosto. Aliás, eu tive quase 14 anos no Conselho Leonino, não é? E colaboro muito. Mas aquele fervor esbateu-se um bocadinho durante aquele período que eu considero um período complicado. O mais complicado do Sporting. O que é que lhe poderia dar uma alegria, ou ser a grande alegria do Padre Vítor Melícias em manter com o seu Sporting? Com o meu Sporting? Bom, era que voltasse a ganhar no campeonato, não é? Que era para recuperar isso, e nem é tanto por mim, para falar a verdade. Era mais pelas crianças, para que eu vejo cascóis verdes e tal, e na bola nunca mais ganham nada, coitadinhos. É preciso dar-lhes alegria para isso, um campeonato assim, fazia muito jeito. Mas lá que esta taça Zeca agora já não foi mal. Estas? Foram duas este ano. Foram duas, mas uma é uma taça Zica, outra é uma taça Zeca. Então, orgulhoso do seu Sporting também. Também, mas não é só o Sporting, não é só o Sporting, eu dou-me bem com todos os clubes. Claro. Acho que considero, aliás, é uma das coisas que é preciso ter mais. Hoje o português não é muito severo aí, mas depois mais é. Nós não somos inimigos uns dos outros, somos adversários. Não jogamos uns contra os outros, jogamos uns com os outros. E as pessoas querem que jogam o Sporting com o Benfica, jogam o Sporting contra o Benfica. Não é essa mentalidade que devia prevalecer. Devia ser antes exatamente de nos estimular mutuamente. Somos adversários, eu tenho que ganhar, mas se ganhas tu já não fico tão contente. Mas não é desejo todo mal e que te aconteça isto. Às vezes há pessoas que quase rezam para o outro partir de uma perna que é para ele ganhar. Não vamos meter Deus nesta história do desporto. Claro, porque não faltava. Deus, se tivesse metido nisso, já tinha partido muitos jogos. Já tinha perdido muitos jogos, que esta coisa no futebol e no desporto, isto não funciona tão bem quanto isso. Eu tenho uma vez em Alverca, ou quando o Alverca estava na primeira, o Sporting foi lá, eu fui com uns amigos assistir ao jogo, eu ia bastante aos jogos, e depois, então, às tantas diz-me assim, lá um cidadão, um Sportingista, Sr. Padre, reze, que é para a gente ganhar, e está assim. Eu rezo, mas eu sou sozinho. A paróquia aqui tem 2 padres, eles os 2 rezam mais do que eu, para não se poder. Boa disposição.
O padre Vitor. Aliás, até na bola a boa disposição faz falta. Convém, não é? Uma vez nós fomos jogar a Madrid, perdemos para 4 ou o que é que foi aquilo. Estava ainda lá e jogava ao fim. E eu também ia com um grupo português. E às tantas, o Real Madrid meteu 3-0, já estava em 3-0. Digo eu para o time que estava ao meu lado. Se tu me vires com o terço na mão, não é rezar, é contar os gols. Já entrei. Depois perdemos 4-1. Veio a boa disposição. Estou a dizer só, convém na vida toda, não é só na bola, em tudo. Mantermos a nossa boa disposição, a nossa disponibilidade. Os nossos problemas vamos tentando resolver e se os outros nos ajudarem, não fazem mais do que a gente faz a eles. Julgo que devemos todos entre ajudar uns aos outros a resolver os problemas, a fazer da vida uma festa. Olha, você tem uma revista à festa, não é? Festa. Eu acho que isso é um convite espetacular à vida. A vida devia ser uma festa. Uma festa de pessoas diferentes, em posições diferentes. Ninguém é contra ninguém, os países não devem ser contra os países. Devíamos viver a festa de sermos da mesma casa comum. Nós aqui temos, a tradição portuguesa disso também é muito bonita. Diz, por exemplo, a Quinta-feira da Ascensão foi aqui há dias, não é? O povo fazia a festa da natureza. A ligação entre os seres humanos e a terra, que é a nossa mãe, não pode ser uma ligação como nós estamos a fazer agora, que é quase geocídica, ou seja, matricida. O homem anda a matar a terra. Geo quer dizer a terra. Geografia, geologia. A geocídio é matar a terra. Nós andamos, e a terra é a nossa mãe, é um matricídio. Porquê? Pela maneira como violentamos a própria natureza. E ela reage. Vejam as alterações climatéricas, vejam os outros riscos que nós estamos agora. E isso combate-se como? É respeitando a terra, amando a terra, cuidando dela, fazendo festa com a terra. O povo fazia festa com a terra, ia para os campos, ainda bem, infelizmente há alguns sítios, a Quinta-feira da Ascensão, que era a Quinta-feira da Espiga, a Segunda-feira da Páscoa, a Segunda-feira do Pentecostes, e que a festa era esta ligação, até no dia-a-dia do ser humano, a cronologia dos seres humanos. Os tempos e os ciclos de vida eram contados pela natureza. Olha, as 4 estações, por exemplo. O inverno não é? Aqui os povos da nossa terra tinham até aqueles provérbios que ele disse muito bem apanhado, muito engraçado, assim. São Tiago vai à vinha, pinta o barco. São Lourenço vai à vinha e enche o lenço. São Simão e São Judas já colhidas são as uvas. São Martinho vai à adega e prova o vinho. Quer dizer, o ciclo da vida das pessoas era estabelecido em ligação ao ciclo da própria natureza. Aliás, as culturas sempre, o Sol e a Lua, marcam as culturas até religiosas. As religiões muitas vezes são marcadas exatamente pelo Deus Sol, pela influência dos astros e por aí adiante. Ora bem, esta harmonia entre o ser humano e a terra e a natureza está muito violentada. É preciso recuperá-la com uma ecologia franciscana, uma ecologia Papa Francisco, e não com uma ecologia de egoísmo, em que temos que salvar tudo, porque senão morremos nós à sede. Sr. Padre, isso não terá a ver também com uma educação dos nossos mais jovens, das nossas crianças, nas próprias escolas? Em absoluto, em absoluto. Eu ainda há dias fui pregador da festa de Santo António, ali no Baratos, e no final da minha versão disse exatamente isso. Quer dizer, é preciso que a casa volte a ser uma escola, que a escola volte a ser um púlpito, não é? Que o púlpito volte a ser um serviço, em que se denunciam, dizem o que é que está mal, os vícios, e se inculcam as virtudes. Foi, aliás, o que Santo António fez em toda a sua vida. Santo António não é assim o Zé Povinho dos altares, que faz milagres e que salta à fogueira. Santo António é um dos maiores, digamos assim... Foi o primeiro certo europeu. Foi o primeiro franciscano português, foi o primeiro grande missionário português, foi considerado o santo em Brive, em França, aqui há umas décadas, considerado o santo com perfil mais europeu, e foi o primeiro santo, não o primeiro santo português, mas o primeiro doutor da Igreja portuguesa. É um doutor do Evangelho, chamado doutor Evangelho, que foi já aos nossos tempos, com o Papa Pio XII, que ele veio ser proclamado, através de uma bula, uma palavra, um título latino, que as bulas têm sempre papais, têm sempre título latino muito bonito, que é Exulta Lusitania Felix. Exulta, alegra-te, ó Lusitânia, ó Portugal feliz, porque tens Santo António, por aí adiante, etc. Ora bem, eu na altura dizia exatamente isto. A casa tem que voltar a ser uma escola, porque era ali que se ensinava às criancinhas a nunca mentir, era o que faltava. A não roubar, tirar uma coisa, achar uma coisa e não ver de quem era, nem pensar nisso.
falar mal dos mortos, falar mal dos outros, isso era uma coisa que impensável. Porque é que a gente aprendia isso na escola? Ajudar os pobrezinhos, ajudar os velhinhos a atravessar a rua. E ajudar a defender a natureza. E ajudar a defender, exatamente, ajudar a defender a natureza, os animais e as coisas todas. Ora bem, isso perdeu-se, é preciso recuperar. E a própria escola, muitas vezes as escolas acabam por ser motivadores da concorrência. Tens uma melhor marca no vestido, os teus ténis são piores que os meus, o teu pai não pensa para nada que é empregado não sei o quê, o meu que é bom, que é banqueiro, que é não sei o quê. Esta concorrência entre pessoas que é ensinada por este choque de situações é a coisa pior que se pode fazer como um povo. Nós devíamos pensar em tudo. Nós somos cidadãos do universo. Nós somos cidadãos da Europa. Como cidadãos europeus é a nossa cidadania. Nós somos cidadãos de Portugal. Mas não é cada um cidadão de si mesmo. Alguns pensam que o mundo é todo para eles. E para fazer de si grande, pode-se pezinhar o que quiser. É o maior crime que se pode fazer contra a humanidade, é ensinar ou deixar que as crianças pratiquem isto. Quando uma criança faz uma coisa errada, o pai não pode, vá logo acusá-lo à polícia, ou não sei o quê, que é a violência doméstica, ou a violência não sei o quê. A violência doméstica deve-se combater. É grave. Todos, gravíssimo, é um crime grave. Mas não é, por amor de Deus, estar agora a exagerar as coisas. A professora chamou o menino à ordem, a mãe aparece lá para dar uma chapada na professora. Onde é que nós chegamos, não é? Está-se a perder os valores. Tem que se cobrar a autoridade dos pais, a autoridade dos professores, a autoridade que havia na minha casa, ali no Amial. A gente dizia uma coisa, dava uma coisa. O meu pai é logo. O que é que se diz? Obrigado. Pedi uma coisa. Por favor. A educação. A educação. Ia passar. Então, o que é que se diz? Com licença. Aliás, o Papa Francisco tem uma intervenção muito bonita nos últimos tempos, que ele diz: 3 artes, 3 palavras que devem dominar e orientar a vida da comunidade, designadamente a vida das famílias, o matrimónio, é obrigado, com licença e peço desculpa. Pedir desculpa, agradecer e pedir ao Senhor são 3 artes, digamos assim, para formar uma vida feliz em família e na comunidade. Nós temos que ensinar nas nossas casas e nas nossas escolas os meninos e as meninas para serem, porque os amamos, queremos que eles sejam felizes, ensiná-los a dizer obrigado, a dizer peço desculpa, desculpe, e a dizer com licença. Se continuarmos como estamos a fazer, a promover o individualismo, os direitos de cada ser humano até o excesso. Eu fui professor de direitos humanos. Os direitos humanos são direitos universais. Todas as pessoas têm direitos humanos, devem ser respeitados por todos. Mas não são direitos individualistas, individuais, egoístas. São direitos de pessoas. São direitos que se vivem com os outros. E o meu direito acaba onde começa o teu direito. A minha liberdade começa onde acaba a tua liberdade. E temos que conjugar isto. Agora, pensar que os direitos humanos não têm limite, são ilimitados. Isso é o maior crime que se pode fazer contra o direito e contra as pessoas. E contra as pessoas, nada é limitado neste mundo. Isso é verdade. O que é que nós podemos, nesta altura, perdão, o que é que nós podemos, nesta altura, contar com o Padre Vítor Melissas? O que é que, para além da atividade franciscana, o que é que o Padre Vítor Melissas, neste momento, está a desenvolver? Qual a sua atividade? Eu tinha excesso de atividades. E quando terminei de ser provincial dos franciscanos, já tinha sido também... Provincial é o líder da comunidade franciscana. Chama tecnicamente o superior maior de uma província franciscana. Fui durante 9 anos, que é o tempo limite que se pode ter, 3 mandatos. Já tinha sido também, ao mesmo tempo, o presidente da União Europeia dos Frades Menores, ou seja, dos franciscanos da Europa, e andam nessa altura, eu já estava com 70 e tal, não é? Olha, eu tenho que começar a libertar-me das tarefas, que já não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu digo, lá, você deixa-me, mas é para o Vardoz, que é a minha terra, eu gosto muito, andei longe dela tantos anos, aos 11 anos saí, andei pelo mundo todo, e pouco ia lá, deixa-me voltar para lá, para poder ser útil lá, lindamente, mas lindamente. É claro que continuo com muitas tarefas ainda fora. Para o estrangeiro, de vez em quando, como por exemplo, conferências aqui e ali, não é? Agora fui para Macau, para um congresso internacional da Misericórdia, fazer uma conferência, que eles chamam Horácio Sapiência, ou seja, a conferência de introdução do congresso, mas e de conferências e discursos, depois até sermões, é o mais de cada dia. Mas além disso, tenho coisas em preparação para
para escrever e tenho a minha vida conventual bastante limitada, digamos assim, mas em Torres, que é a minha terra, também procuro participar. Ajudei a criar, pelo menos inspirei e criou-se, e hoje sou o presidente, do Centro de Estudos Torriense de Economia Social. Julgo eu que é a primeira cidade a ter um Centro de Estudos de Economia Social. Além disso, também inspirei e depois fez, com o atual Presidente da Câmara e com a Câmara atual, a entrada de Torres Vedras para uma coisa chamada REDES, em francês, o réseau, a rede de Ville d'Economie Sociale. Portanto, uma rede europeia de cidades de economia social. Então, em Portugal, a única neste momento é Torres Vedras. Sei que há mais duas que são candidatas, mas Torres Vedras pode ter esse galão. Ora bem, eu não só estive na base disso, mas, como disse há bocado, até estou no Torriense também, faço lá pouco, mas estou lá. E vou a um ou outro jogo, já tenho ido também para os valores da nossa terra. Na Misericórdia também sou irmão, a Norai, essas coisas todas, os Bombeiros também sou irmão, portanto procuro participar o mais possível. E vou, quando há alguma atividade em que eu sinta que posso ser útil, vou. Não vou, claro, passo por restaurantes como os outros, bebo um copo como os outros, vivo a vida como os outros, obviamente com a dignidade do sacerdote. Quer dizer que nesta altura é mais possível e mais provável encontrar o Padre Vítor Nuíças por Torres Vedras do que era há uns anos atrás. Sim, mas muito mais. Agora, embora mantenha muita atividade, quer no estrangeiro, quer em Lisboa e às vezes ir a outros sítios. Como disse ainda há pouco tempo, estive em Macau há 2 semanas, depois agora anteontem vim de Inglaterra, depois agora no dia 27 de julho vou para a Itália, enfim, tenho andado vários compromissos em todo o mundo. E cá também, em Montepio, o Conselho Geral, e o Conselho Geral da Universidade Aberta, tem várias coisas. Tudo onde precisem do Padre Vítor Nuíças, o Padre Vítor Nuíças normalmente está disponível e está lá. E nunca se soube dizer que não, mas tem que aprender a dizer que não. Isso é complicado, o Padre Vítor Nuíças. Estávamos aqui a noite toda a conversar, para mim é um enorme prazer, para mim também, penso que também. Deixava uma última mensagem para aqui, para os nossos concidadãos, para as pessoas de Torres Vedras. Tenho que dizer que para mim é uma alegria ser da nossa terra. Nossa terra é uma terra privilegiada, tem condições naturais para ser uma terra farta e tem um povo que é um povo bom. Às vezes somos um bocadinho uns para os outros, mas somos um povo bom. Tem uma cultura que até é franciscana. O convento franciscano e os varatujanos, ali do Varatojo, tiveram imensa influência aqui no nosso oeste todo. Foram os grandes pregadores destas terras. E esta influência, que aliás era retribuída, porque o povo é muito benfeitor dos frades, sempre, todo o tempo e ainda hoje, esta ligação entre o povo e os frades faz com que tenha sentido o que o Papa João Paulo II chamou aos franciscanos, frades do povo. É exatamente como um frade do povo que eu quero saudar, abraçar o povo da minha terra e estimular que sejamos todos, antes de mais, irmãos de todas as criaturas, de todos os seres, respeitando a casa comum, respeitando-nos uns aos outros e criando condições para todos sermos alegres, felizes e bons corrienses. Sr. Padre Vítor Nuíças, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo comigo e tê-lo connosco. O nosso tempo é limitado, por hoje ficamos por aqui. Foi um prazer enorme. Foi uma noite fantástica, penso eu. Padre Vítor Nuíças é uma pessoa fantástica, tem uma experiência de vida. Foi fantástico estar consigo, agradeço. Muito obrigado. Experiência de vida, obrigado a todos nós. E obrigado por terem estado connosco. Na próxima quinta-feira, vamos voltar quinta-feira e não sexta como esta semana, claro, esta quinta foi feriado. Na próxima quinta-feira, então, conto ter-vos connosco. Até lá. Obrigado. Boa noite.